Você já se perguntou como seria encontrar algo completamente fora do lugar, em um local onde é impossível que esteja? É como se o universo estivesse brincando conosco, desafiando nossa percepção da realidade e nos fazendo questionar tudo o que pensamos saber sobre o mundo ao nosso redor. Essa é a história que vamos explorar hoje, uma história que mistura mistério, curiosidade e um pouco de loucura. Imagine estar em um lugar remoto, longe de qualquer civilização, e de repente, você encontra um objeto que não tem nenhum sentido estar ali. É como se o objeto tivesse sido transportado de outro mundo, deixado para nós como um enigma a ser decifrado. Essa é a história do que aconteceu em uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico, onde um grupo de cientistas estava realizando uma expedição para estudar a vida selvagem local. A ilha era conhecida por sua beleza natural e sua remota localização, tornando-a um local perfeito para realizar pesquisas científicas sem interferências externas. No entanto, foi durante uma dessas expedições que os cientistas encontraram algo que mudaria tudo. Enquanto estavam explorando a ilha, eles encontraram um objeto estranho, que parecia ter sido deixado ali por alguém, ou algo. O objeto era um relógio de bolso, feito de metal e com detalhes intricados, que parecia ter sido criado com uma precisão e um cuidado que era difícil de explicar. O que tornava esse relógio ainda mais intrigante era o fato de que ele estava funcionando perfeitamente, como se tivesse sido acionado recentemente. Isso era ainda mais estranho, considerando que a ilha estava isolada do resto do mundo e não havia ninguém por perto que pudesse ter deixado o relógio ali. Os cientistas estavam perplexos e não sabiam o que fazer com o relógio. Eles o examinaram cuidadosamente, procurando por alguma pista que pudesse explicar como ele havia chegado à ilha, mas não encontraram nada. Nenhuma marca, nenhum sinal, nenhum indício de quem poderia ter feito o relógio ou como ele havia chegado ali. Era como se o relógio tivesse surgido do nada, sem explicação ou lógica. A descoberta do relógio de bolso na ilha remota levantou muitas questões e teorias. Os cientistas começaram a especular sobre como o relógio havia chegado à ilha e quem poderia ter feito isso. Alguns pensaram que poderia ter sido um naufrágio, que o relógio havia sido trazido para a ilha por alguém que havia sobrevivido a um acidente marítimo. Outros pensaram que poderia ter sido um experimento científico, que o relógio havia sido deixado ali como parte de um estudo sobre a sobrevivência de objetos em ambientes isolados. No entanto, nenhuma dessas teorias parecia explicar completamente a presença do relógio na ilha. Havia algo mais por trás disso, algo que os cientistas não podiam explicar. A história do relógio de bolso na ilha remota se tornou um mistério que fascinou a todos. As pessoas começaram a se perguntar sobre a origem do relógio e como ele havia chegado à ilha. Alguns pensaram que poderia ter sido um objeto de outra época, que havia sido transportado para o presente de alguma forma. Outros pensaram que poderia ter sido um objeto de outro mundo, que havia sido trazido para a Terra por seres extraterrestres. A especulação era infinita e a história do relógio de bolso se tornou uma lenda, que seria contada e recontada por gerações. Mas a história do relógio de bolso não é o único exemplo de objetos estranhos que surgem em lugares onde é impossível estar. Há muitos outros casos semelhantes ao redor do mundo, onde objetos são encontrados em locais remotos e isolados, sem explicação ou lógica. Por exemplo, em 1967, um grupo de cientistas encontrou um objeto metálico em uma região remota do deserto do Saara. O objeto era um cilindro de metal, com cerca de 1 metro de comprimento e 20 centímetros de diâmetro. Ele estava enterrado na areia, como se tivesse sido deixado ali há milhares de anos. Os cientistas examinaram o objeto e descobriram que ele era feito de um metal desconhecido, que não correspondia a nenhum metal conhecido na Terra. Outro exemplo é o caso do OVNI de Rendlesham, que ocorreu em 1980, em uma base militar dos Estados Unidos na Inglaterra. Durante vários dias,
os militares relataram ter visto um objeto luminoso no céu, que parecia estar se movendo de forma estranha. Os militares também encontraram um objeto metálico no local, que parecia ter sido deixado ali pelo objeto luminoso. O objeto metálico foi examinado e descobriu-se que era feito de um metal desconhecido, que não correspondia a nenhum metal conhecido na Terra. Esses casos, e muitos outros semelhantes, levantam muitas questões sobre a origem desses objetos e como eles chegaram a esses locais remotos. A questão é: como esses objetos estranhos chegam a esses lugares? É como se o universo estivesse brincando conosco, desafiando nossa percepção da realidade e nos fazendo questionar tudo o que pensamos saber sobre o mundo ao nosso redor. É um mistério que fascina a todos e que nos leva a questionar a natureza da realidade e o papel que desempenhamos nela. Talvez, um dia, encontremos a resposta para essas perguntas e descubramos a verdade por trás desses objetos estranhos que surgem em lugares onde é impossível estar. Até lá, continuaremos a especular e a sonhar, tentando entender o mistério que nos cerca. E você, já se perguntou sobre a origem desses objetos estranhos? Já se sentiu fascinado por essas histórias e se perguntou o que poderia estar por trás delas? É um sentimento comum, pois essas histórias têm o poder de nos fascinar e nos fazer questionar a realidade. É um sentimento que nos leva a buscar respostas, a explorar o desconhecido e a descobrir novas coisas. E é exatamente isso que faz com que essas histórias sejam tão interessantes e tão importantes. A busca por respostas e a exploração do desconhecido são fundamentais para o progresso da humanidade. É através da curiosidade e da busca por respostas que podemos avançar e descobrir novas coisas. E é exatamente isso que essas histórias nos inspiram a fazer. Elas nos lembram de que há sempre mais para descobrir, mais para explorar e mais para aprender. E é com essa mentalidade que